Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de análise de dados com ClickSense. Meu nome é Rafael Encinas e hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, que é trabalhando desconectado no banco de dados para a gente ganhar tempo e economizar recursos. Beleza, pessoal? Aqui, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, bastante tempo trabalhando aí. Esse aqui é meu LinkedIn. Caso vocês vieram pelo YouTube ou precisem de algumas mais informações, mandar uma mensagem e tudo mais, tal. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar basicamente nós vamos desconectar o nosso ClickSense do banco de dados. Nós vamos organizar o projeto, manter ele organizado para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais estruturada. A gente vai configurar as Data Connections e vamos lá. Eu já estou com o meu ClickSense aberto aqui. A gente já fez esses três aplicativos aqui, mas eu vou abrir o ClickSense no meu browser para ficar mais fácil da gente trabalhar e se acostumar um pouquinho. Eu estou trabalhando aqui com a versão de agosto de 2023, tá? Uma versão bem atualizada. E eu quero mostrar para vocês inicialmente algumas coisas. Essa última aula aqui, a gente falou sobre conectando o banco de dados, certo? Então a gente criou um aplicativo. Desse aplicativo a gente criou uma conexão de dados. E essa conexão de dados a gente puxa, certo, as informações para dentro do ClickSense e trabalha. Só que cada vez que a gente atualiza o aplicativo, esse aplicativo ele vai lá no banco de dados, consulta, certo? E volta e retorna para cá. Então vamos lá no gerenciador de dados. Vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos, carregando tabelas, uma tabelinha aqui, certo? Nós temos uma única tabela. E nós vamos agora desconectar essa tabela do banco de dados para a gente poder trabalhar de uma certa forma, tá? Então eu vou fazer algumas coisas aqui. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários ou mandar uma mensagem para a gente que a gente tenta responder vocês, ok? Vamos lá. Então qual que é a intenção de trabalhar fora do banco de dados, certo? O que acontece, pessoal? Imagina o seguinte. Toda vez que eu preciso receber uma informação, eu tenho que vir aqui nesse banco de dados, nesse tamborzinho aqui, e trazer para o meu ClickSense. Só que quando o banco de dados é pequeno, isso aqui é bem rápido. Mas quando o banco de dados começa a ficar pesado, isso aqui começa a demorar bastante. Então, cargas que demoram 10 minutos. Imagina só, você tem um aplicativo desse daqui. Só que quando você clica carregar dados, fica lá 30 minutos, 40 minutos, 1 hora para você ter esse aplicativo de novo. E você esquece de colocar um campo, esquece de fazer alguma coisinha e acaba perdendo ali mais 1 hora de tempo. Por isso que eu vou falar bastante sobre economia de tempo e de recursos no projeto. Então, eu vou mostrar para vocês agora, basicamente, como organizar um projeto de tal forma que fique fácil o entendimento e fácil de lembrar, certo? Porque são muitos projetos, são muitas situações diferentes, então a gente tem que lembrar de muita coisa, certo? Então eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou criar um aplicativo novo aqui, chamado ETL. Vocês lembram que a gente falou de ETL? Extração, carga de dados, né? Extração do tratamento e limpeza, e vou chamar esse aqui de extrator geral, certo? Eu vou chamar de extrator geral e vou criar o aplicativo. Eu vou abrir aqui. Qual é a intenção desse extrator geral, pessoal? Esse extrator geral, ele vai fazer o seguinte: a gente vai usar esse aplicativo aqui somente para extrair os dados e mais nada, tá? Por quê? Porque a gente já vai separar as coisinhas, tá? A gente vai separar as etapas e separando as etapas a gente consegue ter digamos assim, uma agilidade no projeto, tá?
Eu vou fazer aqui, tá? A partir de agora eu vou usar bastante o modo manual, mas eu vou tentar usar um modo automático conforme eu já demonstrei nas outras aulas. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou abrir meu Explorer aqui e vou criar uma pasta aqui no meu Windows Explorer aqui, ó. Então eu vou vir aqui na minha área de trabalho, botão direito, nova pasta, projeto. Eu vou colocar como analista de dados, certo? Dentro dessa pasta aqui, eu vou criar basicamente alguns diretórios. Eu sempre gosto de numerar os diretórios para ficar em ordem. Então, eu vou chamar isso aqui de 01 extract. Certo? Vou colocar 01, não, gosto de colocar 10. Vai que precisa, né, de novas pastas. 10, 20, transformação, certo? 30, aplicativos. 30, apps, certo? E eu gosto de criar uma pastinha chamada geral, certo? Tranquilo, beleza? Até aqui. Por que eu criei essas pastinhas? Para que a gente possa gravar algumas coisas aqui dentro para facilitar nosso projeto, tá? Então agora vamos voltar para o meu aplicativo. Aqui nas conexões de dados, eu vou criar uma nova conexão, certo? Vamos lá pelo gerenciador de dados, que a gente está acostumado já, vendo as outras aulas. Adicione dados ao seu aplicativo. Beleza, eu vou clicar aqui no mais. Ele vai pedir para mim a configuração. Vocês lembram que a gente estava usando o SQL Server na aula passada. Então eu vou colocar aqui SQL Server, certo? Vou abrir meu outro aplicativo aqui para pegar as configurações, porque quando a gente está na versão desktop, ele não reaproveita, tá, as conexões de dados. Quando a gente está na versão Enterprise, todas as conexões de dados elas ficam compartilhadas entre os aplicativos, né? Então eu vou vir aqui, só vou pegar e copiar algumas coisas aqui. Então, New Connection, esse conector, esse banco de dados, nesta porta, deixa eu ver aqui, username SA, conexão succeeded, show, certo? Aqui, ó, aqui embaixo eu já vou começar a padronizar meu projeto. Eu vou chamar isso aqui de SQL Server underline SBO demo BR, que é o nome do banco de dados. Vou criar essa connection, certo? Que ele vai abrir o assistente para mim para trazer a carregamento das tabelas do banco de dados, certo? Então eu vou pegar a mesma tabelinha que nós estávamos utilizando na aula passada, que é a tabela ORDR, certo? O RDR, vocês lembram que é a tabela de ordens de venda, certo? E eu vou adicionar a RDR1, que são os itens da ordem de venda também, certo? E vou adicionar o CRD, que são os clientes, tá? Eu sei de cor porque eu já trabalhei com esse banco de dados antes, tá? Então, e esse banco de dados aqui, os nomes são bem esquisitos, né? Então, eu já vou explicar para vocês. Vou dar um próximo. Vamos ver se ele vai carregar. Carregando, carregando, carregando. Olha só, pessoal. Olha só o tempo que demora para carregar, certo? Então nós estamos falando aqui, carregou em 10 segundos, certo? Vamos deixar carregar.
Tá carregando os dados. Olha só, carregou os dados, certo? Tudo separadinho. Eu vou salvar, certo? E vou no meu modo tabelas. Ele trouxe 3 tabelinhas aqui para mim, certo? E agora eu vou fazer o quê? Essas 3 tabelinhas aqui, eu vou gravar elas nas minhas pastas aqui, certo? E o que acontece? O ClickSense, ele trabalha com um arquivo chamado QVD, tá? Que é o arquivo proprietário da Click. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui. Então, QVD, certo? Então, o que é o QVD? É um arquivo compactado proprietário da Click, certo? Utilizamos para guardar informações. Então, o que nós vamos fazer, certo? Nós vamos pegar e essas 3 tabelinhas aqui, ó, o CRD, o RDR e RD1, nós vamos gravar ela naquela pasta. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através do nosso modo manual. Deixa eu só sincronizar aqui porque ele está dizendo que está com adição pendente. Vamos verificar aqui. Vamos carregar dados. Vamos lá. Ó, lembra que já foi 10 segundos da outra vez. Nós estamos esperando de novo aqui mais uns 10 segundos. Beleza. Vamos verificar aqui. Como é que ficou o nosso modelo? Esperando, 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 esperando. Vocês veem, pessoal, que a gente passa um tempinho esperando as coisas acontecerem, né? E esse tempinho aqui demora um pouco a gente desenvolver, tá? Então eu vou aqui no meu editor de carga de dados. Lembra que esse comandinho aqui, ele gera tudo automaticamente, as tabelinhas, né, renomeados, tudo certinho para o banco de dados, tal. E aqui eu peguei 100% dos campos, certo? Quis fazer já puxando bastante coisa para vocês verem a diferença de tempo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma seção nova aqui nesse script aqui, através desse maisinho aqui, e vou chamar isso aqui de gravar tabelas em QVD, certo? Então, nós temos alguns comandinhos, certo? Aqui no script, tá? Eu vou digitar algumas coisas e vou explicando como é que funciona, tá? Então, para gravar um QVD, precisamos, certo? O que nós precisamos, certo? Precisamos, uma conexão de dados do tipo pasta, certo? Então, precisamos de uma conexão do tipo pasta, precisamos aqui de gravar os QVDs em uma pasta, e 3, depois de gravar, nós vamos utilizar esses QVDs, tá? Então, vamos lá. Tá vendo aqui nas minhas conexões de dados? Eu vou criar novas conexões separadas para ficar bem organizadinho o nosso projeto. Então, vou clicar aqui em criar nova conexão do tipo pasta. Eu vou aqui para o meu desktop, onde eu criei aquela pastinha. Analista de dados, geral, 00. Então, eu vou chamar aqui de geral 00. 00 geral. Criar. Criou. Eu vou criar outra do tipo pasta. Mesma coisa. Desktop, analista de dados, 10 extract. 10 extract. Vou de novo aqui criar a outra pastinha, certo? Da transform. 10, 20
transform. E vou vir aqui, criar uma conexão de dados do tipo pasta, certo? Dos aplicativos. 30 apps. Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte para a gente ficar bem organizadinho, tá? Quando eu tenho dado bruto puxado direto do banco de dados, que é esse caso aqui, pessoal, o que acontece? É melhor que a gente já tenha o dado bruto em algum lugar, porque quando precisar fazer algum tipo de validação, a gente conseguir. Porque a gente puxou o dado bruto, entenderam? Então, é mais fácil você validar o que tu estás puxando, certo? Do sistema, do banco, da planilha, se você tem um histórico do dado bruto. Muitas pessoas fazem a ETL, que é aquilo que eu conversei com vocês, tudo no mesmo aplicativo. Aí o que acontece? Quando você precisa, tô com diferença num número que não bate. Aí, meu filho, aí vai dar ruim. Tá? Aí até você achar o problema, já gastou 2, 3, 4, 5 dias para achar o problema. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gravar esses dados aqui de forma bruta na minha pastinha de extract, certo? Então, eu vou pegar aqui, vou mudar para o editor de carga e vou vir na minha pastinha e vou dar um store. Store, o nome da tabela. Eu vou pegar aqui, porque a gente já fica salvo aqui nos nossos scripts automáticos. Então, store o CRD into, eu vou colocar aqui, ó, eu vou abrir o conchetes, lib, 2.//10 extract, e eu vou usar o mesmo nome, .qvd, certo? QVD, aqui, certo? E vou fazer isso para as 3 abinhas. ORDR, ORDR e RDR1. RDR1. Esse comando aqui, ele vai gravar aqui na Data Connection Extract esses 3 QVDs. Para quê? Vocês vão ver a diferença de tempo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora mandar carregar os dados, certo? E vamos ver aqui na pastinha extract. Olha, gerou, certo? Os QVDs aqui. Demorou 8 segundos para fazer essa carga, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um aplicativo de tratamento ETL. Tratamento. Criar. Beleza, abrir aplicativo. Certo? Olha só o que aconteceu. Eu perdi minhas data connection. Então eu vou fazer uma pequenina manobra aqui, pessoal. Certo? Eu vou fechar isso aqui. Vou deletar esse aplicativo de tratamento. Vou entrar na minha pasta documentos, cliques, sense, apps. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa extract geral. Vou renomear ela para tratamento. Aqui. E vou dar já apareceu aqui, só que apareceu com o nome extrator geral. Mas se eu vim aqui, no izinho, esse aplicativo aqui é o tratamento. Então eu vou entrar nele aqui agora, vou fechar os outros. Certo? E vou vir aqui e trocar o nome dele aqui, vou clicar aqui no lapisinho e vou chamar esse aqui de tratamento. Olha só, beleza?
tratamento. Quando eu editar a carga, olha o que aconteceu. Ele trouxe tanto o script automático quanto as data connections. Como eu só vou usar a data connection, eu vou deletar, certo? Essa seção aqui. Vou desbloquear ela e vou mandar ela para o lixo, certo? Vou apagar isso daqui e vou deixar só o main ali. Vou dar um carregar. Ele vai carregar um aplicativo totalmente em branco em 1 segundo, tá? Então, agora eu vou lá no meu gerenciador de dados, certo? E vou, mesmo processo, adicionar dados ao teu aplicativo, só que em vez de puxar do banco de dados, eu vou vir aqui no meu computador, ó as data connection aqui, ó. Eu vou vir aqui no meu extract, o CRD, certo? E dar um próximo 2 segundos. Agora eu vou lá de novo, adicionar mais dados. No meu computador, o RDR, próximo. 1 segundo, 2 segundos. Vamos lá. Agora vai demorar um pouquinho mais, porque eu já puxei mais dados. Vou de novo aqui no RDR1, próximo. Vocês lembram que quando eu puxava esses dados do banco de dados, demorava 8, 10 segundos para fazer a carga, certo? Vamos ver quanto tempo vai demorar. Vou clicar aqui no salvar e vamos dar um carregar dados aqui e ver quanto tempo vai demorar. 3, 4, metade do tempo. Vocês perceberam? Falando em segundos, né? Foi de 8 para 4 segundos. Em aplicativos muito grandes, você reduz de 1 hora para 30 minutos. Isso é muito tempo, certo? Então, a trabalhar desconectado do banco de dados, ele sim economiza muito tempo. Muito tempo, tá? E você fazendo desta forma... Ah, Rafael, mas os meus dados não vão ser online, ou as pessoas querem os dados em tempo real. Agora eu te pergunto, né? Existe o real time, que é o dado apareceu no banco de dados, eu puxo, e tem o processamento em lote, que é o batch time. Quando você tem aplicativos ClickSense, para o dado ser atualizado, na maioria dos casos, você tem que ter esse botão de carregar dados ou programar o recarregamento. Mesmo que você programe o recarregamento várias vezes, certo? Você tem o tempo de processamento de puxar os dados do banco. Então, pessoal, quando a gente fala de ETL mesmo, tu imagina o seguinte. Se eu tenho um aplicativo, né, de que ele demora no tempo total da extract até o aplicativo 2 horas, mas porque eu fiz desconectado, essas 2 horas elas caem para muito menos tempo, dependendo do tamanho do aplicativo, certo? Então, o tempo de teu teste, o tempo de você desenvolver o aplicativo, para você entregar o aplicativo, ele é mais rápido, certo? Porque você não precisa toda hora puxar o dado aqui. E é por isso que o Click é muito poderoso e muito veloz nos desenvolvimentos, tá? Fiz aqui. Agora o que eu vou fazer no tratamento? No tratamento eu vou trocar esses nomezinhos para nomes mais amigáveis, certo? Por quê? Porque o CRD, né, não é amigável. Então eu vou colocar aqui, ó, o CRD, tá? Nesse banco de dados significa parceiro de negócios, tá? Parceiros de negócios, tá? Vamos lá. Parceiros de negócio. Vamos ver, ó, ele está atualizando. Quando eu estou no modo automático, pessoal, tudo que eu faço aqui na alteração automática, ele leva um tempinho para processar. É por isso que às vezes eu uso mais o modo manual, que é mais rápido nesse caso. O RDR são as ordens de venda.
Sales Order, tá? Ordem de venda. E como eu expliquei nas aulas passadas, nem sempre os dados estão na mesma tabela. Então a gente chama isso de Master Detail, tá? O que é um Master Detail? Eu tenho uma tabela, certo? Eu tenho uma tabela. Deixa eu ver aqui. Database. Eu tenho uma tabela mãe, certo? Que é a Orders. E eu tenho os itens da ordem em outra tabelinha, que é o Order Details, nesse caso, nesse desenho aqui. No caso aqui do meu aplicativo, é isso que acontece. Eu tenho as ordens de venda e eu tenho os itens das ordens de venda. Certo? Agora vocês lembram que eu estou puxando, sei lá, ó, as ordens de venda tem 326 campos. Eu não preciso usar tudo isso, certo? Eu vou só usar alguns. Então, o meu tratamento ele acaba ficando mais rápido porque eu não vou usar todas as colunas no meu dashboard. Eu vou usar só algumas. Mas por que eu puxei todas do banco? Porque é mais fácil você encontrar uma coisa que já está disponível. Senão você tem que ficar vasculhando o banco de dados para saber alguma coisa. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Então, eu tenho os itens das ordens de venda, ordens de venda e parceiro de negócios. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou clicar no lapisinho e vou clicar nesse botão aqui, selecionar dados da fonte. Eu só vou carregar alguns campos. Item, descrição, quantidade, em aberto, preço, moeda e o total da linha. E o RDR Doc Entry aqui, que é a chave primária que eu expliquei para vocês, e o line num, beleza também. Atualiza. Olha o que aconteceu. Eu puxei só alguns campos. Isso vai deixar o meu tratamento muito mais rápido, tá? Então, isso aqui é o número da linha. Esse aqui é o código do item. Eita, o modo automático tem disso. Cada alteraçãozinha que eu fizer, ele vai atentar. Código do item. Vamos esperar. Eu vou vir aqui no selecionar dados da fonte. Vamos ver se ele vai habilitar para mim. Não habilitou. Droga. Então vamos ver aqui, ó. Descrição. Quantidade. Então, eu vou pausar o vídeo aqui e vou renomear tudo para o vídeo não ficar comprido. Ótimo, pessoal. Olha só. Então eu tenho aqui os itens da ordem de venda, que eu renomeei todos os campitos, certo? Número da linha, código do item, descrição, quantidade dependente, preço, moeda total. Nas ordens de venda, eu puxei menos campos, 9 campos somente. Chave primária, número da ordem, cancelado, impresso, status da ordem, data da ordem, vencimento, código cliente, nome do cliente. E parceiro de negócio, eu vou fazer aqui com vocês, que eu vou puxar poucos campos para a gente ser bem assertivo. Só 3 campinhos por enquanto. Vou chamar esse daqui de código do cliente. O que o clique está falando? Olha, não pode ter esse campo 2 vezes, certo? Então, vou fazer o seguinte, parceiro de negócios, ponto, código do cliente. Ó, nome do cliente, não vai deixar. Então, vou chamar parceiro de negócios, ponto, nome do cliente. E o tipo do parceiro de negócios. Nesse caso aqui, C é customer, ou seja, cliente. Certo? Substituir. Eita.
Vamos salvar. Vamos carregar. E vamos tentar. C é cliente. Não está deixando. Vou salvar. Vou fechar de novo. Fechar. Abrir o aplicativo. Atualizar a página aqui, que ele vai atualizar o nome para tratamento. Estou no aplicativo de tratamento. Gerenciador de dados. Vou aqui nas minhas tabelinhas. Tabelas, parceiro de negócio. Vou clicar no lápis. Tipo do parceiro. Aqui cliquei. Ah, agora apareceu. C. C é customer, cliente. Substituir. Ele estava se perdendo na coluna. L é de lead, certo? Clientes a conquistar. E S é de supplier, ou seja, de fornecedor. Porque o cadastro de fornecedores, clientes e leads nesse banco de dados aqui é no mesmo lugar. Vou salvar e vou carregar. Olha quanto tempo está demorando. 2 segundinhos. De 8 para 2 segundos, tá? Então isso já é um ganho gigantesco nas coisas. Só que é o seguinte, nossos amiguinhos, eles estão desconectados, né? Então o que eu vou fazer? Nesse momento de tratamento, eu vou ligá-los, tá? Então eu vou usar o método aqui das associações, clicando em tabela associações, ordem de venda com itens da ordem, tá? Vamos clicar nessa bolinha do meio e vamos clicar aqui, ó. Tá vendo que ele já disse o seguinte, ó. Eu achei que o RDR Doc Entry é igual a RDR Doc Entry. Quando se trata de banco de dados organizados, pessoal, os nomes coincidem. Como a gente vê nesse desenho aqui, ó. O Order ID, né, é a chave dessa ordem, mas o Customer ID também está na tabela Customer. E Order ID e Product ID são relacionamentos. Então, eu sei que eu posso clicar até aqui, ó, Doc Entry, e vou dar um personalizar a associação. Deixa eu ver. Não, ele trouxe nada. Ó, RDR Doc Entry com Doc Entry. Então, eu vou personalizar só para a gente fazer na mão isso. Então, Doc Entry é chave primária com RDR associar. Vocês lembram que o parceiro de negócios tem aqui o código do parceiro, aqui, ó, o código do cliente está nas ordens de venda, mas eu tenho o cadastro de parceiro de negócios. O que acontece nesse banco de dados? Não é comum, tá? Mas na ordem de venda já tem o nome do parceiro. Então, nesse banco de dados, nesse sistema, eu posso trocar o nome do parceiro na ordem de venda. Então, o que acontece? O nome do parceiro do cadastro é um e o nome da ordem de venda é outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar parceiro com ordem. Ele achou o quê? Parceiro de negócios, código do cliente igual a código do cliente parceiro. Vamos dar um personalizar para fazer na mão. Então, código do cliente do parceiro vai ligar com código do cliente da ordem de venda. Associa e vamos carregar. 1, 2 segundos, já foi. Vamos lá no visualizador. Vamos ver se está ligadinho, bonitinho. Tá ligadinho, bonitinho, ó. Show, certo? Totalmente renomeado os campos, totalmente renomeado, tratado, bonitinho, colocado, cancelado, trocado o nome. Agora o que a gente faz? A gente vai pegar essas tabelas e fazer a mesma coisa. Só que nós vamos gravar ela na Transform. Por que nós vamos gravar na Transform? Porque eu não preciso visitar esse processo se ele já está feito, certo? Vai economizar mais tempo ainda. Então eu vou copiar lá no meu diretório, certo? Eu vou aqui no extrator geral, mas eu vou fazer na mão aqui. Store, parceiro de negócios, certo? Quando tem nome separado, eu uso entre chaves. Into, aonde? Entre chaves, lib, 2 pontos, barra, barra, 20, transform. Barra,
o mesmo nome, ponto QVD, abre e fecha parênteses, QVD, pronto. Vou fazer isso com as ordens de venda. Eu gosto dos códigos bem indentadinhos para facilitar a leitura, ó, então vou deixar bem indentadinho aqui. Bem indentadinho aqui. Certo? Até esse QVD eu gosto de deixar no mesmo lugar para ficar bonitinho. Vou não carregar aqui. Show. Olha o que aconteceu lá na minha pasta Transform. Vou vir aqui, área de trabalho, análise de dados, Transform. Olha os QVDs gravados aqui. Olha o tamanho desse QVD, 15K, 12K, 4K. Olha o QVD original, quanto que tem? Vamos voltar aqui no Extract. 300K, 300, 300, ou seja, tem pelo menos 20 vezes menos dados e menos informação para ser carregados no teu painel. Então isso aqui vai deixar o teu painel carregando muito rápido, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, como eu não estou no Enterprise, vou voltar aqui na minha pasta Documentos, Clique, Sense, Apps, Transform, tratamento, né? E vou chamar isso aqui de App, certo? Dashboard de vendas. Porque eu estou fazendo um dashboard de vendas, certo? Porque eu tenho dados de vendas. Eu vou vir aqui, dar um F5 aqui. Ó, esse aqui é o tratamento. Esse aqui é o dashboard de vendas. Então eu vou vir aqui, vou trocar o nome dele para aproveitar as conexões, né? Então, dashboard de vendas. Vamos lá. Certo? Vou vir aqui no Google, pegar uma imagenzinha. Certo? Essa daqui, por exemplo. Salvar como? Eu vou salvar lá na pastinha Clique Sense Content Default, por causa que eu estou no desktop. Vou aqui no meu dashboard de vendas, clicar na engrenagem, no lapisinho. Vou clicar aqui nessa imagenzinha no caixinha azul. Default, gestão de vendas, inserir, confirma, salva. Vamos ver como é que ficou aqui no meu hub. Ó, dashboard de vendas, show. Vou vir aqui, vou apagar tudo. Desbloqueia, apaga, deixa só o main e carrega. Beleza? Ó, não carregou nem um segundo. Agora eu vou lá no meu modelo automático de novo, no meu gerenciador de dados, e vou buscar os QVDs aqui no meu computador, Transform, itens da ordem de venda. Ó, puxou rapidinho, certo? Deixa eu ver se eu consigo adicionar mais de um. Ele vai deixar, acho que não vai deixar. Beleza, então vou adicionar um por um. Adicionar isso aqui. Itens da ordem veio. Ordens veio. Parceiro de negócio veio. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um carregar aqui. E vamos ver como é que ele ficou aqui. Vou clicar duas vezes nessa bolinha. Ó, ordem de venda. Ele criou um nome todo esquisito, tá vendo? Ordem de venda, o RDR, Doc Entry, tal. Eu vou só deixar o ordem de venda Doc Entry aqui, porque ele ficou associado lá no aplicativo anterior, mas não ficou bonitinho o nome do campo, não fica fácil de entender, certo? Então eu vou voltar aqui
Esse eu vou trocar. Nos itens da ordem, eu vou trocar isso aqui para... Deixa eu ver aqui, ó, como é que ele escreveu aqui, ó. Eu vou deixar itens da ordem .docentry e vou no outro, que é o parceiro de negócios. Parceiro de negócios .código do cliente, que já estava aqui. Carrega. Pode ver que carregou muito mais rápido do que os 8 segundos lá. Eu tenho todas as tabelinhas aqui. Vamos verificar nas associações. Ó, tá desassociado. Parceiro com ordem. Cliquei 2 vezes na bolinha. Certo? Aqui. Vou clicar aqui. Personalizar a associação. É o código com código. Associa. Itens da ordem com ordem. Clica, personaliza. Item docentry com ordem de venda docentry, que é a chave primária de ligação. Salva, carrega. Quantos segundos demorou, pessoal? Nem 3 segundos. Tá? E eu já estou com tudo pronto aqui para fazer um dashboard comercial desconectado. Certo? Então, a partir desse momento, tudo que eu fizer, eu não preciso executar tudo isso aqui de novo para poder ter os dados. Eu já estou com eles prontos. Então, se eu vim aqui na minha pasta e começar meu dashboard, normalmente vou vir aqui, clicar na pasta, colocar um descrição. Este aplicativo é de vendas. Vou dar um xizinho, vou dar uma engrenagem, vou trocar para Sense Classic, que fica todo branquinho. Vou pegar a cor da pasta que eu adoro um azul, cor da fonte eu vou colocar branco, certo? Salvar, vou vir aqui, editar pasta, colocar um título para a pasta aqui, ó. Dashboard de vendas desconectado, certo? Vou vir aqui no espaçamento da grade, vou botar estreito. Adoro uma gradezinha pequena para dar um refinamento. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Certo? Eu vou, nesse momento... Deixa eu ver se Insight Advisor tá... Oh, não está disponível o Insight Advisor no desktop. Interessante. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte agora. Simplesmente... já está todos os campos disponíveis para mim, para eu fazer o meu aplicativo. Então, vou vir aqui no gráfico, vou botar um gráfico de barras, né? Vou colocar gráfico de pizza, por exemplo, que é o gráfico de pizza. Vou vir aqui no gráfico de pizza. Lembra que o dimensão é sempre o X e o Y, então inclui dimensão. Eu quero colocar cliente. Eu quero o nome do cliente e medida. É tudo que eu vou somar. Então, eu vou colocar... o total do item somando. Olha o que ele fez. Tenho aqui já meu gráfico de pizza já prontinho que ele montou. Então, vendas por cliente. Geralmente a gente coloca um objeto de filtro aqui no topo, que é para a pessoa poder ter opções de filtro para fazer análise de dados. Então, eu vou colocar o campo de ano. Vamos ver se tem o ano. Ou se ele fez em inglês. Ó, data da ordem.year. Certo? Eu tenho aqui. Eu tenho year. Então, data da ordem. Eu tenho month. E eu tenho data da ordem. Certo? Tenho a própria data da ordem. E eu tenho a data da ordem. Você tem o day, quarter, week, year, month, years ago. Então tem. Eu vou colocar aqui o código do cliente para ser filtrado. Ó, o código do cliente ficou meio chatinho o nome lá, ó. Vou colocar o código do item e vou voltar lá no meu modelo, certo? No gerenciador de dados, porque o nome do cliente não ficou legal, certo? As ordens de venda tem aqui nome do cliente. Era para aparecer. Ah, o código do cliente não ficou legal, né? Então vou vir aqui 2 vezes na bolinha.
código do cliente não ficou legal. Ó, código do cliente só. Salva, carrega. Vamos ver se a bolinha continua ligada. Certo? Vamos lá nas associações. Associações. Opa! Oh, agora ligou. Vamos ver se ele manteve a ligação. Aqui na bolinha. Personalizar associação. Vamos ver aqui. Código do cliente com parceiro do negócio, código do cliente. Associa, salva, carrega. Então imagina quanto tempo eu já economizei só do clicar no botão carregar aqui várias e várias vezes com vocês. Então vem aqui, código do item, vou adicionar agora o código cliente, nome do cliente. Certo? Beleza. Salva, aplica. Eu tenho aqui os anos, ó, filtrando, já está funcionando, ó, o gráfico. Ó, mês de venda, já está funcionando o gráfico. Data da ordem está no formato data, ao contrário, mas está sendo entendido. O código do item, certo? Ó, funcionando e o nome do cliente já funcionando também. Show? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de trabalhando desconectado do banco, certo? Espero que tenham gostado, tá? A gente fez muito mão na massa, certo? Para vocês verem realmente que funciona o processo. Organizamos, eu dei uma noção para vocês de organização de projeto para poder a gente ser muito mais produtivo no ClickSense, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula e deixa aqui nos comentários o que você quer que seja dito nas próximas aulas também para a gente trazer um conteúdo novo para vocês, tá bom? Até a próxima e tchau!